O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa aqui da TV Ondas Play, começando mais um programa Portal Educativo. Gente, esse é o último programa do ano e a gente está encerrando com chave de ouro. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas de histórias incríveis, trazendo, claro, Portal Educativo. Tinha que ser uma professora, a professora Fátima Mano, nossa convidada para lá de especial, hoje aqui do nosso Portal Educativo. Então vamos lá, professora Fátima Mano aqui já com a gente. Primeiro queria te dar boa tarde, agradecer muito o seu aceite aqui do nosso convite, né? Eu sei que você está aí em outro estado, né? Já está no seu descanso mais do que merecido, mas aceitou aí o convite para estar fechando o ano com a gente aqui no Portal Educativo. Claro, uma professora, né, gente, para a gente falar da educação não só no sentido estrito senso, mas no sentido mais amplo, porque quando a gente fala de educação, a gente fala de vida, a gente fala de sujeitos, a gente fala de história. E por isso a gente trouxe essa história fantástica da professora Fátima Mano. Professora Fátima Mano, com a palavra, queria que você se apresentasse aí para os nossos interlocutores, para a gente começar a contar um pouquinho dessa história. Boa tarde a todos. Meu nome é Fátima Mano, já estou na estrada da educação há mais de 30 anos, em Maricá, precisamente, há quase 25. É um lugar maravilhoso, com estudantes maravilhosos, onde eu aprendi muito sobre a história desse lugar maravilhoso que vocês vivem. Isso é muito bom. E lindo, né? Esses dias mesmo eu estava tirando as fotos de Araçatiba, fazendo uma caminhada lá, e pensando, né, mandei para alguns amigos e tal, falei, gente, isso aqui realmente é de uma beleza natural, espiritual, é muito grande, né, Maricá. Mas vamos falar um pouquinho de uma grandeza histórica incalculável. Sim, muito grande, e em diversos âmbitos da história, né? Desde o Anchieta, né, a parte toda mesmo de colonização religiosa, a parte da ciência com Darwin, com os caminhos de Darwin, né? Então é de uma riqueza histórica muito grande Maricá. E falando em história, a gente fala em educação. E aí, Fátima Mano, a pergunta que muitas das vezes eu faço aos professores, colegas educadores que passam aqui pelo Portal Educativo, que é uma coisa que me chama muito a atenção, a escolha do sujeito em ser um educador, né? E eu falo isso porque a gente sabe, né, existe ainda uma série de questões que envolvem a escolha da profissão de professor, né, de educador, dos profissionais do magistério, que a gente fala, né, sempre do salário, que é uma realidade ainda complexa no nosso país, né? Eu acho que por tudo que um professor faz, por toda a sua dedicação, pelo trabalho que ele leva para casa, né, pelas horas que ele dedica de pesquisa, de produção de todo o conteúdo que ele vai aplicar, infelizmente, o salário ainda não corresponde ao que seria efetivamente algo digno para todo o investimento que o professor faz, fora o investimento de formação, né? Formação acadêmica, formação de experiência também, né? Curricular e tudo mais. E aí vem sempre essa pergunta, o que te levou a escolher a profissão de professora, né? Os nossos passarinhos verdes aqui nos deram conta de que você começou na área administrativa e depois enveredou para a área do magistério rapidamente, né? Efetivamente parecia que essa era a sua escolha real. Então, na realidade, eu nunca quis ser
professora. É Não mesmo? esperava ser professora, de maneira alguma. Meu sonho era medicina, Olha um ramo aí. completamente diferente. Sempre fui muito ligada ao verde, à natureza, mas a minha ideia era medicina. A vida tem muitas encruzilhadas, e numa dessas encruzilhadas eu me vi tendo que buscar uma profissão que não me ocupasse o tempo inteiro. Uhum. Foi quando eu achei ótimo ser professora, porque na realidade eu trabalharia só meio expediente, o outro meio expediente eu poderia ficar com a minha filha. Isso na teoria, né? Porque Na quando teoria. já fazendo normal, fazendo o segundo grau novamente, desta vez o curso normal, começando a estagiar, entrando em contato com as crianças, com o mundo e as necessidades das crianças. Aí o bichinho mordeu, eu fiquei apaixonada, não me vejo fazendo outra coisa hoje. Digo também que quem pretende seguir a profissão de professora, de educador, é algo que vai precisar de muito do teu tempo, porque você vai continuar estudando o resto da vida. Você tem que estar preparado para nunca ter o conhecimento pleno, que conhecimento pleno é algo que não existe. Você está aprendendo 24 horas e você aprende muito mais com o teu aluno do que com o livro que você comprou. Então, é estar atento a tudo que te cerca, a tudo que você escuta, a todas as pessoas que estão ao seu lado. Sem contar que é altamente prazeroso lidar com o ser humano, ver o ser humano crescer. De repente, você dar aula para o filho de alguém que você já deu aula alguns anos atrás, e a pessoa ela tem uma vida própria agora, e você entra em contato, você participa daquilo. É inexplicável. Não, a educação ela atravessa gerações, né? Boa parte dos educadores que passaram aqui pelo portal educativo falam dessa experiência mesmo, né? Essa, esse atravessamento, né? Essa transição geracional mesmo, né? Porque a educação é uma coisa permanente, né? E hoje existe uma adesão social muito grande à escolarização, pelo menos a escolarização básica, né? Então você acaba realmente tendo contato com várias gerações. Agora, interessante, professora, quando você fala sobre a questão da paixão, né? A paixão que te tomou a partir de uma conveniência, né? De uma escolha de conveniência, uma escolha que estava mais voltada a atender suas necessidades como mãe, como esposa, né? Como cidadã, de repente, que tinha que articular a vida doméstica com a vida laborativa, a questão também, né, de ganhos, né, geração de renda, enfim. E aí eu penso o seguinte, alguns depoimentos demonstram que o sujeito escolhe essa profissão porque se via no lugar de educador. E outros escolhem essa profissão pelas questões de acessibilidade e de conveniência pessoal. Mas tem uma coisa que é comum a todos que escolhem a profissão de professor. Todos, pelo menos, que eu tive contato, como professor que sou, como educador que sou, todos que eu tive a oportunidade de entrevistar, que é essa paixão, esse amor que envolve o ofício de educar. Né? Isso me parece algo que é intrínseco à própria praxis, né? Essa prática cotidiana, esse fazer do professor, esse amor, ele é intrínseco. E aí eu fico pensando se seria possível sustentar a profissão, o ofício de professor, sem esse amor. Né? Porque são tantas dificuldades e desafios, né? Que eu acho que isso tem que ser isso acabou se tornando algo intrínseco mesmo à profissão. Você enxerga assim? Não tem crescimento sem amor. Você não educa sem amor.
Você não se compromete com o outro sem amor. Você não auxilia o outro a crescer sem amor. Não tem como, porque você se defronta diariamente, dentro da sua sala de aula, com N situações inimagináveis, e vai da situação pessoal, passando pela familiar, pela econômica, pela questão de saúde, de tantas crianças diferentes, que se você não amar estar ali, se você não amar aquela criança que está enfrentando aquele problema, você não vai querer ajudar. Você vai pegar seus paninhos de fiofó, que nem eu chamo, vai abrir a porta e vai sair correndo. Sim, sim. Não tem como cuidar, educar sem amar. E aí eu fico pensando o seguinte, no caso da educação, esse amor, ele envolve uma coletividade, né? Não se trata apenas do amor de um para outro, né? Ali você vê uma sala de aula. O que é uma sala de aula, né? Um professor e 30 alunos, né? Quantas subjetividades ali se atravessam, dialogam o tempo todo, né? Eu, como pai e como educador, eu fico sempre pensando nos dois lados da moeda, né? Poxa, minha filha, às vezes, passa mais tempo com a professora do que comigo. E eu, como educador, às vezes passo mais tempo com aqueles alunos do que com a minha família. Então, olha só que coisa louca e, ao mesmo tempo, profunda isso que a gente está falando, né? Eu tive e a gente está falando de um amor muito maior, a gente está falando de um amor ágape. Sim, como o padre Marcelo sim, perfeitamente. Esta é uma outra questão. O mais legal de você estar em sala de aula é que você consegue compreender realidades diferentes, crenças diferentes e respeitar a todas elas. Exato. Não são só eles que aprendem, Alan. Eu aprendo diariamente com eles também. Essa é a parte mais gratificante de ser educadora. Paulo Freire, ele inclusive fala isso, né? Ele defende essa hierarquização da educação, né? Ele vai defender exatamente que educador e educando são sujeitos da construção do conhecimento, são sujeitos do ensino-aprendizagem, né? Porque ali se constrói de uma forma mútua o conhecimento de si, o conhecimento de mundo, né? O conhecimento da descoberta, o conhecimento da informação. E eu vou te contar, Fátima, uma experiência... O aluno, por mais novo... Pode falar. Desculpa. O aluno, por mais novo que ele seja, ele não é uma tábua rasa. Ele já tem uma vivência, ele já tem um conhecimento, que não é insignificante. Muitas das vezes ele é muito significativo para você, adulto, professor, sem contar que ele é o começo, ele é o chão de onde você vai auxiliar o teu aluno a alicerçar cada andar da vida dele. Perdão, te interrompi. Não, e a criança, ela tem uma característica muito forte, né? Porque a criança, ela ainda é desprovida de muitas defesas e preconceitos que o adulto tem. Por exemplo, você pega uma criança e leva ela para um parquinho, né? Em 5, 10 minutos, ela já tem ali vários super amigos. E ela se entrosa e tal, e no final, pai, amanhã eu quero voltar aqui com o Bruno, com o fulano, com o Joãozinho, com a Mariazinha, como se conhecesse aquelas pessoas há 10 anos, né? Então, essa flexibilidade afetiva, emocional da criança nos ensina muito, né? Nos traz a possibilidade de um conhecimento emocional, afetivo, assim, fantástico. E eu vou te contar uma experiência que eu vivi esse ano, que foi o seguinte: eu formei as minhas 2 filhas esse ano. Uma no ensino fundamental, que é a minha filha Laura, de 14 anos, se formou agora no 9º ano, e a Isadora se alfabetizou, né? E eu vim acompanhando esse processo, acompanhando, até que eu fui um dia com ela almoçar e ela começou a ler tudo que estava no restaurante. E a pessoa que estava servindo parou e
falou, meu Deus, mas essa criança, que ela pequenininha, né? Você imagina um cotoco de criança de 6 anos, lendo as coisas, e a moça, meu Deus, mas essa criança lê tudo e tal. Então, assim, é tão fantástico isso, né? E eu sou tão agradecido à professora ali que se dedicou 1 ano. Gente, ela conseguiu fazer esse milagre da alfabetização com 30 e poucos alunos. Olha só que fantástico, né? Que profissão é essa que você marca o sujeito para o resto da vida dele? Você estrutura ele de algo, você instrumentaliza ele com algo que ele vai utilizar para o resto da vida dele. Eu não esqueço dos meus professores, principalmente da minha professora alfabetizadora, porque foram experiências ali de construção de sujeito. Eu sou quem eu sou, montado por muitos tijolos e que, com certeza, uma boa parte deles foi construído junto com esses professores. Então, poxa, Fátima, isso é tão bacana, né? Eu acho, basicamente, que o alfabetizador não é que tenha que haver hierarquias entre os professores, não é isso que eu estou defendendo. Mas eu acredito que o alfabetizador, ele é um professor em especial. Eu comecei a minha vida profissional alfabetizando, os 7 primeiros anos foi como alfabetizadora. Então, eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. O alfabetizador, ele tem uma disponibilidade, ele tem uma cabeça alerta 24 horas durante aqueles 365 dias, ouvidos abertos em cada criança, porque a cada palavra que uma criança fala, tem uma lição ali, uma nova palavra a ser inserida, e você inverte a ordem dos fonemas que você ia trabalhar com a criança. É tão laborioso que eu defendo que o alfabetizador fosse um professor que tivesse um adicional no seu salário, portanto, a disponibilidade de trabalho com a cabeça o tempo inteiro. Não há dúvida nenhuma. Olha que isso dá ideia para a gente aqui. Já fomentou aqui a gratificação de alfabetização. Porque você imagine uma turma com 35 alunos, né? Todos diferentes, né? Com culturas diferentes, com famílias diferentes, com contextos diferentes. Falhou um pouco o teu áudio, mas eu acho que você estava falando em número de alunos. Sim, entre 20 e 35 alunos. Pois é, você imagina uma turma de alfabetização com 20, 25, 30 alunos, cada um num nível de desenvolvimento específico, com contextos culturais, familiares específicos, contextos de desenvolvimento físico, cognitivo, e uma professora que precisa, ao mesmo tempo que ela tem que singularizar esse olhar dela para cada um desses alunos, ela também precisa uniformizar e homogeneizar ali o processo de aprendizado, de formação ali do letramento, da alfabetização. Então, assim, sinceramente, eu brinco, né, que é o milagre da alfabetização, porque eu acho efetivamente um processo fantástico. Eu já dei aula na educação de jovens e adultos, eu não era do letramento da alfabetização, né? Eu era das séries de 4º e 5º ano. Mas a gente fazia um trabalho conjunto, porque a gente sabe que o adulto, quando ele vai se alfabetizar, você já tem outros dificultadores. Primeiro que você está dando aula à noite, a pessoa já trabalhou o dia inteiro, também já é um cérebro que tem ali os seus vícios, as suas limitações. E a gente tem que trabalhar integradamente, né? Então, apesar de eu não ter trabalhado diretamente com a alfabetização, mas eu trabalhei sempre muito integrado com o professor alfabetizador, e a gente fazia processos juntos. E fora, né, Fátima, que a gente sabe que tem a questão do analfabeto funcional, né, que é aquele que passou pela alfabetização, mas ele não consegue aplicar aquilo de uma forma ampla e prática. Ele ainda tem dificuldade. Ele não consegue se apropriar do sentido do que lê.
Perfeitamente, perfeitamente. E isso vai influenciar na sua formação dali para frente, né? Não tem até na formação profissional desse sujeito isso tem impacto, não é verdade? Em toda a vida dele isso vai ter impacto, porque ele não vai nunca conseguir se apropriar do sentido completo de qualquer coisa que venha na vida dele, não só a leitura. Muito bem. Agora, eu vou Porque te fazer... quem tá de fora da educação pensa em ler e escrever como uma coisa só, né? Ah, sabe ler e escrever, então tá perfeito. Mas o ler não é simplesmente soletrar ou juntar aquela sopa de letrinhas. É se apropriar do sentido, é compreender o que é a palavra, compreender o que é a frase e compreender não só o sentido explícito, mas também implícito naquele texto que ele lê. A própria capacidade de interpretação, né, de juntar, né, conteúdos, articular conteúdos, matérias, tudo isso vai estar muito ligado à questão da linguagem numa visão mais ampla, né, de linguagem. Compreender o conhecimento como uma coisa única, não algo cheio de gavetinhas que você abre e fecha outra, e etc. É uma coisa única, né? Perfeitamente. Como disse Paulo Freire, não se trata de uma educação bancária, né? Aquela coisa de Exato. trocar só informações. A gente está falando da formação de sujeitos, né? Uma formação crítica que prepara esse sujeito efetivamente para estar no mundo, né? Para participar de toda a sua estrutura social. Professora Fátima, eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão do cenário Brasil hoje na educação, mas a gente vai fazer um intervalinho. Os nossos interlocutores aí, eu peço a vocês, rapidinho, gente, tomar uma aguinha, ir no banheiro, voltar aqui, porque a gente vai fazer uma análise aqui da prática da pessoa que está no chão da escola sobre a educação hoje no Brasil e o que esperar dessa educação. O que a gente pode esperar daqui para frente? Então, a gente volta já com a professora Fátima Mano hoje aqui no nosso portal educativo. A magia do Natal está nas ruas. Aproveite a festa natalina com música, apresentação de circo e a presença do Bom Velhinho. Deixe a ação Natal nas ruas te surpreender. Consulte a agenda no site celebrarmaricá.com.br. Natal nas ruas, uma ação do Celebrar Maricá. Fale sim, fale do conceito. A melhor época do ano para falar de comida chegou. E com ela, o Celebrar Fest Gourmet. São mais de 50 pratos inscritos. Para curtir essa experiência, você tem diversas opções. Peça no conforto da sua casa, faça a retirada no estabelecimento ou saboreie no próprio local. Para vivenciar essa experiência gastronômica e experimentar pratos como o da Lili, só no Celebrar Fest Gourmet. Estamos de volta aqui no nosso portal educativo, aqui na TV Ondas Play. Hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas, histórias incríveis, trazendo aqui a professora Fátima Mano, com uma história super incrível para vocês. Fátima Mano já está aqui com a gente de volta também. E a gente falou um pouquinho sobre educação, sobre a prática do professor na sala de aula, sobre a escolha dessa profissão fantástica. Falamos um pouco sobre o alfabetizador, o professor alfabetizador, né? Aquele que consegue trazer para as crianças a luz
da compreensão de mundo através da escrita, através da leitura. E agora nós vamos falar um pouquinho, Fátima, sobre a educação como um todo, né? A educação, ela traz sempre uma reflexão bastante profunda para nós todos, uma reflexão crítica, né? Porque a educação mexe com aquilo que a gente entende sobre o mundo que nós queremos, né? A educação, ela é capaz de transformar sujeitos, mas é capaz também de transformar a sociedade, transformar o contexto social, cultural, econômico de uma nação, de um país, de uma cidade, de um estado e, com certeza, do mundo, porque a educação ela tem essa força, essa potência transformadora. Mas a gente sabe que a educação, muitas das vezes, ela também atende a interesses, ela também é direcionada de acordo com visões. E aí a gente acaba tendo também a educação, muitas vezes, como instrumento de restrição ou de condicionamento de sujeitos, de mentes e, às vezes, até de toda uma sociedade. Então, como é que você vê hoje a educação no Brasil, a evolução da educação no Brasil? Você vê um cenário promissor? Você acha que a gente está avançando? O que é preciso ainda pensar e repensar sobre a educação, sobre os tipos, modalidades de educação, né? Educação integral, educação integrada, né? Educação de tempo integral, são tantos integrais. O que a gente pode efetivamente integrar sobre esse contexto da educação hoje no Brasil? Ou integralizar. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que perguntar sobre Brasis, né? Porque nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil. E quando a gente fala de educação, a gente tem que perguntar qual educação? Aquela que está a serviço de quem? Né? Porque a educação como um todo, ela tem que estar a serviço do povo, do sujeito que vai ser gerado, que não é sujeito pertencente a A, B ou C, até porque não estamos na Inglaterra na época dos reis, nem cercamentos, não é verdade? Então, quando a gente fala de educação, a gente fala do ser humano, o ser humano é integral. Se ele é integral, ele precisa de uma educação integral e integrada. Por que que ele vai ver 2 conteúdos em 2 dias diferentes, se o conteúdo de disciplinas diferentes é o mesmo? Por que não integrar essas disciplinas, linká-las ao conteúdo? Parar de trabalhar com disciplinas e começar a trabalhar com conteúdos. Quando a gente fala de educação integral, a gente não pode ter uma escola dividida em 2. A gente tem que ter uma única escola. Porque uma escola que tem metade da escola o currículo comum de manhã, outra metade o currículo comum à tarde, a parte diversificada de manhã em meia escola, a outra meia escola vai ter parte diversificada à tarde. Você não está integrando nada, você está brincando de faz de conta. E educação não é brincadeira, educação é coisa séria. Quando a gente fala de parte diversificada, ai que legal, a criança vai ficar o dia inteiro na escola e vai brincar. Tudo bem, ela pode brincar, mas a brincadeira tem que ter um objetivo. Aquela comunidade, ela está inserida em que meio ambiente? Quais são as necessidades dela? Do que ela vive? Qual é a história daquela comunidade? Tudo isso que faz parte da comunidade deve ser chamado para a parte diversificada. E ainda trabalhando parte diversificada, tem que ser linkado a esta realidade que a comunidade vive. Na hora da gente parar de brincar de faz de conta e começar a falar de educação de verdade. Em qualquer um dos Brasis que nós temos dentro do Brasil. Esperançosa, sim, eu tenho esperanças, porque se você observar, existem atos maravilhosos acontecendo nos cafundós do Brasil, o que é muito legal. Você vê projetos sérios, projetos de verdade, acontecendo no interior do país, até onde pouco tempo atrás nem se sabia que esses lugares existiam. O que nós precisamos? Desculpa, já estou me adiantando, porque cabeça de professor
pensa em tudo, né? O que nós precisamos? Nós precisamos do comprometimento do professorando. Aquele que foi mordido pelo bichinho, que está com vontade de transformar o seu mundo, de transformar a sua sociedade, que está estudando fazer normal, que vai fazer a faculdade, que está validade daquela sala de aula, onde ele vai ficar 2, 3 meses só, porque é só um estágio, ele pode retornar. Então, aquilo é importante para a formação dele, mas é importante para a formação da sociedade. É importante para ampliar o pensamento dele, sim. Então, ele que crie projetos, que venha para a sociedade, que altere essa sociedade, que altere esse modo de vida que a gente tem e que juntos transformemos de verdade o mundo. Desculpa, falei demais, Aula. Olha, isso é muito bom, professor. Pensar nessa transformação do mundo a partir não só das práticas exitosas, né, mas principalmente de uma quebra de paradigma, como você bem defendeu aqui, né, porque a gente sabe, ainda existe um abismo muito grande entre o discurso e a prática, né, entre a teoria e a prática. Às vezes você vê projetos, até de gestão, projetos no papel, projetos legislativos muito bonitos, mas a prática social ela é uma outra coisa. A realidade ali do chão da escola é outra, né? As práticas educacionais, no nosso país, no Brasil, eu falo com muita sinceridade, porque faço parte do meio. A gente ainda tem uma educação muito tradicionalista. E ela é tradicionalista porque as pessoas não aplicam com real interesse, real comprometimento, muitas vezes aquilo que está na proposta pedagógica, no PPP de uma escola, né, no plano municipal de educação, no plano estadual de educação, no plano nacional de educação. A gente não persegue algumas metas como a gente deveria perseguir, a gente persegue números, estatísticas, porque isso às vezes traz até recursos. Mas eu digo os efeitos, a mudança social que efetivamente a educação se propõe enquanto campo científico, mas enquanto campo de construção social, sobretudo, enquanto campo de construção do conhecimento. Então, isso que você está falando é de uma sinceridade muito preciosa para todos nós, principalmente para nós educadores. A gente tem que reconhecer isso para a gente conseguir mudar. E falando em construção do conhecimento, em seres autorais, quando a gente passa pelo 4º e 5º ano da educação, do ensino fundamental, a gente trabalha com a história da comunidade, a história do município. Não tem isso em livro nenhum. Você tem que construir isso com o aluno. É o aluno que vai descobrir, construir e apresentar a história do seu município. Aí eu questiono muito a verba do PNDL, o Programa Nacional de Livro Didático na Escola. Claro que eu compreendo que é muito necessário em alguns rincões do nosso país, mas não acho que seja estritamente necessário a escola ficar presa a seguir um livro. O conhecimento do aluno não está preso, o conhecimento do aluno é solto. Quem tem que construir o conhecimento é o aluno, o professor junto com o seu aluno, sem ficar preso a livro nenhum. Não, e aquilo que você falou, né? Se você não articular com a realidade, com o contexto desse aluno, da comunidade escolar, vira realmente uma educação com uma tendência a ser uma educação bancária, sim, né? E como é que você faz isso? Você precisa conclamar essa comunidade escolar, as famílias, a participarem efetivamente de todo o planejamento de uma escola, participar da escolha da metodologia de avaliação, participar da rotina do cotidiano escolar, participar da construção do plano político-pedagógico, participar da escolha dos gestores escolares, efetivamente. Então, se isso não acontecer, você cria, sim, um distanciamento da realidade desse aluno.
e aí você acaba dando mais informação para esse aluno na sua formação do que fomentando efetivamente a sua capacidade de criar, de desenvolver o conhecimento. E eu acho também, professora, que muito importante o que você falou, né, dessa questão da participação, e eu fico pensando na nossa metodologia. A gente ainda está muito alunos em fileiras e professor no tablado, né? A gente tem ainda muita dificuldade de fazer roda de conversa, né? de fazer essa integração de disciplinas, de matérias. Ir com o aluno da escola, ir para a rua. Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Os espaços urbanos, rurais, que fazem parte da vida desse aluno, o que pode se extrair daí na sua formação escolar, né? O que a gente pode usar disso? E a história está nas ruas. A história está nas ruas, nas construções, nas pedras, nas montanhas. A aula de biologia está na planta. A planta não está dentro da sala de aula, a planta está lá de fora. É verdade, é verdade, é verdade. Então, eu acho que realmente a gente ainda precisa criar essa ultrapassagem paradigmática. Eu acho que a gente já conhece, a gente vislumbra, a gente sabe conceitualmente, mas isso precisa estar na prática social. Professora... Me passou uma figura de retórica na cabeça agora. Você já imaginou uma turma dentro de uma turma, ao invés de estar em sala de aula, está dentro de um supermercado? Com certeza. É uma excelente aula de matemática, é uma excelente aula de geografia, porque, afinal de contas, de onde vieram aqueles alimentos? É uma excelente aula de história, porque, afinal de contas, historicamente, como foram se construindo aqueles alimentos? Quais povos? É uma língua portuguesa, porque você vai ter que relatar tudo o que você ouviu. Ou seja, um supermercado com uma turma é uma aula de educação integral e integrada. Olha, fabulosa a ideia. Espero que os educadores que estejam nos vendo também consigam, né, também enxergar em oportunidades de metodologias e instrumentos mesmo para nós. Professora, nós temos... Eu não costumo abrir muito para os comentários, né? A gente faz esse diálogo posterior ao programa, porque realmente o tempo é muito curto. A gente só tem agora 10 minutos, as plaquinhas já estão levantando aqui nos nossos bastidores, mas como é o último programa do ano e a gente está com vários comentários e pessoas aqui mandando questões, perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, e eu queria, então, que o nosso colaborador aqui, o William, pudesse passar aqui para a gente alguns dos comentários, só para a gente encerrar o nosso diálogo hoje, efetivamente com um diálogo coletivo, incluindo o nosso interlocutor, você que está aí do outro lado, que é a razão de tudo isso aqui. O Portal Educativo foi feito para você. Aqui na Ondas Play a gente pensou num programa interativo, que a gente pudesse trocar conhecimento, construí-lo juntos também. Então, a gente faz isso muito nos bastidores. Muitos dos temas que a gente traz aqui são vocês que nos dão esse direcionamento, essa dica, né, essa sugestão. Mas a gente quer também, hoje, no nosso último programa do ano, e em todos que a gente tiver essa oportunidade, dialogar um pouco aqui ao vivo com vocês. Então, William, passa para a gente aí um pouquinho do que está sendo dito e comentado aqui pelos nossos interlocutores. Muito bom. Primeiramente, temos aqui o Davi Mano mandando a mensagem aqui. Oi, vó, aqui é o Davi, te amo. Olha ela ficando famosa. Muito legal, muito legal. A outra aqui que está falando é a Fafá Filha, acho que a primeira também foi ela que falou também, que ela não tinha colocado o nome ainda. Oi, mãe, exemplo de profissional da educação nessa cidade. É isso. Tem que amar para educar e também em casa. Os pais perceberem que tem a parte deles antes mesmo da escola. O educador não é responsável pela educação.
não é responsável pela educação em si, mas pela disciplina aplicada também, certo? Olha, muito interessante até o que a Fafá traz aqui, nossa interlocutora, agradecer a vocês pelos comentários, sobre essa questão da responsabilidade também da família, né? A gente sabe que, ultimamente, nos últimos anos, há uma tendência, até as pessoas estão trabalhando muito, são 3 turnos de trabalho, né? O tempo está cada vez mais escasso, as tecnologias cada vez mais agressivas, a gente perde muito tempo hoje, inclusive, atendendo aos apelos das tecnologias e das redes sociais. Se a gente contabilizar isso, é assustador a quantidade de tempo que a gente perde num dia para isso. E, obviamente, a mulher hoje está no mercado de trabalho, né, ela divide responsabilidades financeiras na família, muitas vezes é a responsável financeira por toda uma estrutura familiar. Então, assim, a escola ela vem sendo onerada também dessa educação de base, que é uma educação dos pais, da família, do cuidador, do responsável. Né? Então, é muito importante esse comentário, porque traz à luz aqui uma discussão sobre essa questão da divisão de responsabilidade. Lembrando, a escola, gente, ela é uma parceira da família nesse processo de construção do sujeito, mas a família tem um papel de suma importância na formação moral, na formação afetiva, emocional, na formação de desenvolvimento desses sujeitos, né, crianças e adolescentes, que são sujeitos em construção, em desenvolvimento. Né? Então, todo mundo tem que ter a sua parte. Dando sequência aqui, estou a caminho dessa profissão e parte do incentivo veio dessa mulher incrível. Quem foi que falou isso aí? Foi a Jenny, né? E tem... Jenny, olha que legal. A Fafá Filha, ela também, ela emendou também o pensamento dela. Eu apoio essa ideia de gratificação do alfabetizador. Bacana, bacana. Eu também apoio. E aí, Fátima, mano? É emocionante, né? Assim, falar o quê? Nessa hora, os olhos falam, o coração também, a boca se cala. Para falar o quê? É isso, eu acho que a gente Agora, já... te digo uma coisa, já que a boca tem que falar, te digo uma coisa. Tenho ex-alunas que trabalham na prefeitura como professoras. Tenho ex-alunas que são psicólogas e orientadoras da prefeitura onde eu trabalho. E isso é de arrepiar a alma e o coração. É muito prazeroso, muito gratificante. Ter contribuído um pouquinho é muito prazeroso. Não, é incrível. Eu também, assim, às vezes eu encontro com ex-alunos, hoje são colegas de profissão, são psicólogos, são professores, né, educadores, são dentistas, médicos, engenheiros, profissionais de limpeza, enfim. E é tão interessante, eu, inclusive, hoje tenho alguns alunos que são professores das minhas filhas, que é outra experiência também incrível, né? Fantástico. Eu lembro que a minha filha chegou um dia contando em casa, assim, rindo a beça e falando: pai, um professor meu fazendo a chamada, ele falou: engraçado, esse nome Cris, esse segundo nome, não é tão comum, né? Você, por um acaso, é parente do Alan Christie? Ela falou: eu sou a filha do Alan Christie. Ele falou: rapaz, o Alan Christie foi meu professor por anos, deu aula de filosofia, não sei o quê. Então, isso realmente é muito gratificante. E traz, eu acho, também muito esse sentido do amor, né? Porque essa construção, né, essa sinapse com o outro, né, aquele nosso semelhante, que a gente tanto fala, né, a gente pegando até um ganchinho aí da época de Natal, a gente fala tanto do semelhante, do amor ao próximo, né? E isso precisa estar na nossa prática cotidiana. Precisa estar na educação, a educação de formação escolar, né, com os nossos professores, com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho. Né? Esse amor precisa estar também nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras. Quer dizer, precisa estar na relação com o outro, porque o amor, efetivamente, é o que constrói uma sociedade melhor, é o caminho, não há outro.
Não é, professora? Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Ficaria com muita tranquilidade mais umas 2 horas aqui, porque o papo é muito gostoso e muito edificante para nós, educadores, estar aqui dividindo um momento com a professora Fátima Mano, uma professora de raiz. Não é Nutella, não. É uma professora raiz. Nutella não. Pode ser chocolate, Nutella não. Eu fiz um pequeno textinho para desejar a vocês um excelente ano novo, mas já de antemão eu quero te agradecer, Alan, pela oportunidade, quero agradecer todas as palavras e dizer que a luta continua, companheiros. Com certeza. Vamos lá, vamos transformar essa sociedade. Bom, após 2 longos anos de tortura e saudade, este foi o ano de reencontros. Reencontros aprazíveis com nossos alunos e reencontros funestos com uma realidade que já havíamos esquecido. Sendo assim, desejo a todos os educadores que estão nos ouvindo um 2003 de muita persistência, garra, teimosia e vitórias para alcançar a mudança e concretizar a transformação. E a todos os demais ouvintes, eu desejo força para lutar por paz, persistência para poder celebrar grandes vitórias. Humanidade a todos nós, para diariamente lembrarmos que somos irmãos e assim precisamos nos tratar, nos cuidar e nos amar. Feliz 2023 a todos. É isso aí. Professora, nós é que te agradecemos por dividir conosco esse momento tão especial, essa visão de mundo tão fabulosa, essa história incrível, né, que a gente traz aqui, mais uma história incrível de uma professora, né, que partilha essa dedicação, essa ideia de amor com tanta gente. Pode ter certeza que você faz a diferença na vida de muita gente. E fez diferença agora aqui também na nossa vida aqui na TV Ondas Play, no programa Portal Educativo. Muito obrigado e sigamos aí para um 2023 com muita paz, com muita luz e muita construção. Que a educação seja sempre um caminho de construção e de luz. Gente, estamos chegando ao final do nosso Portal Educativo, agradecendo aqui a professora Fátima Mano, agradecendo a você que está aí do outro lado, partilhando com a gente esse momento tão especial. Aqui nós estamos na TV Ondas Play, aqui você assiste o que você quer assistir. E a gente quer assistir exatamente essas mensagens de amor, de esperança, do verbo esperançar, né? Do verbo acreditar efetivamente na construção de um caminho, de um mundo e de um futuro melhor. O futuro está ali, ó, logo ali na frente, né? Daqui a pouco já é o futuro e a gente tem que construí-lo agora, no presente. Ser um sujeito ético é, sobretudo, fazer, professora Fátima Mano, esse caminho do amor ao próximo e do amor e do respeito ao mundo que você vive também. Então, a gente quer desejar a todos vocês aí do outro lado também um excelente Natal, um ano novo de muita paz e muita luz. E ano que vem estamos aqui com os novos programas no Portal Educativo para você. Continue nos acompanhando, continue aqui na TV Ondas Play. Um grande abraço e até ano que vem, gente. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.